tributária, que vai ter também essa repercussão em relação aos alimentos, como o Sakamoto estava ressaltando muito bem. A gente tem dados relacionados à fome e aos alimentos no Brasil. É a nossa manchete principal, agora aqui no UOL. Falta de comida no Brasil é pior em casas com crianças de até 4 anos. São os dados que estão sendo divulgados hoje sobre a fome no Brasil, dados divulgados pelo IBGE. Dos 216 milhões de brasileiros, 64 milhões de brasileiros viviam com algum grau de insegurança alimentar em 2023. Isso representa 29,6% do total. O número é um pouco melhor do que a pesquisa anterior, de 2017 e 2018, quando o índice era de 36,7% da população. Mas ainda é maior que os 22,6% registrados em 2013, ano do melhor resultado da série histórica sobre a insegurança alimentar no Brasil, ou seja, em relação à fome. O que representa esse índice, ô Sakamoto? 29,6% dos brasileiros que têm algum tipo de fome no Brasil. Eu até entraria no índice, porque o IBGE ele divide insegurança alimentar em três categorias: leve, moderada e grave, né? Leve é incerteza sobre acesso à comida, moderada é a redução da comida de fato entre os adultos, e grave é a redução de comida entre adultos e crianças, né? O que a gente convenciona chamar de fome, né? E nesse grupo, né? A gente tem, o IBGE coloca que na situação de insegurança alimentar grave e moderada, são 20,6 milhões de pessoas, né, em situação de fome grave e moderada. Essa pesquisa não dá para a gente fazer uma comparação, porque ela é outra fonte, outra metodologia, com as pesquisas da Rede Pensan, que, junto com o Vox Populi, tinham levantado duas vezes na pandemia de Covid-19 quanto as pessoas passavam fome no Brasil. E naquele momento chegamos até um número de 33 milhões de pessoas, né? A primeira, fo- a primeira, o primeiro, a primeira ação para você combater de fato a fome é você reconhecer que o problema existe. Pode parecer idiota essa frase que eu acabei de colocar, mas isso é uma recomendação das próprias Nações Unidas, né, do Programa de Agricultura e Alimentação da ONU, né, da FAO, que é os governos reconhecerem de fato a persistência de fome, a persistência de insegurança alimentar grave, moderada e a persistência de fome num país. Por que eu estou colocando isso? Porque na última gestão, na gestão Jair Bolsonaro, o presidente da República questionado e confrontado com relação à fome, tanto o presidente da República como então o ministro da Economia, Paulo Guedes, negaram a existência. O Bolsonaro, aquelas frases ficaram famosas, né? Ah, você pode ter um probleminha aqui e ali, mas não tem gente na frente da padaria pedindo comida. E isso chocou muitos brasileiros, porque sim, a gente via pessoas na frente de padarias, na frente de mercados, na frente de lanchonetes, na frente de restaurantes, em feiras livres pedindo comida que estava com fome, revirando lixo que estava com fome. Ficaram famosas cenas de lixo sendo reviradas, caçambas de comida serem reviradas em Fortaleza, atrás de resto do supermercado, ou caçambas serem reviradas no Rio de Janeiro, em busca de ossos que iam ser descartados para que pudesse complementar a alimentação das pessoas. A gente teve, e quando o combate à fome não é uma coisa pontual, uma coisa que tem que ser feita de forma sistêmica, através da melhoria da qualidade de programas e benefícios sociais, através da melhoria do emprego, da garantia de emprego, através da melhoria da renda, né? E também do combate à inflação. Combate à inflação, melhoria da renda, melhoria do emprego, benefícios sociais, são as quatro coisas que acabam ajudando e atuando, né, para melhorar a fome, além de uma série de outras ações, como melhoria em programas de alimentação, distribuição de alimentos relacionados à agricultura familiar e tudo isso mais. O fato é que, por anos, esses programas ficaram cambaleando, né? No Brasil, acabaram tendo um gás apenas por causa da pandemia e da pressão em cima do governo Jair Bolsonaro para que houvesse um auxílio emergencial, mas era um momento de pandemia. O programa em si não era valorizado durante a gestão, muito menos programa de compra de alimentos, que a gente pode ficar aqui contando crise atrás de crise nesses programas. Não houve aumento real do salário mínimo por 4 anos durante a gestão Jair Bolsonaro, apenas correção da inflação. Houve aumento de desemprego, né, significativo. Então, o que acontece? Todos esses pontos, né, você impacta na fome.
você impacta na fome. Você teve 4 anos que impactaram na fome do Brasil. E aí agora você vai vendo esse processo de reconstrução. É um processo lento, né? Você teve até melhoria de renda no ano passado, teve 11,5% do aumento médio da renda doméstica das famílias, né? Renda doméstica mensal. Né? Você teve queda do desemprego, agora estamos em 7,8%, já chegou a mais de 11% nos últimos 2 anos, então houve uma queda, né, desse desemprego. PIB cresceu. Contudo, né, a inflação, o preço dos alimentos ainda está alto. Então, os benefícios sociais aumentaram, renda aumentou, o desemprego caiu, mas o preço está alto dos alimentos e isso ainda influencia bastante em afastar as pessoas de alimentos. Agora, a situação melhorou. Né, a situação melhorou, mas depois do caos construído em 4 anos de Bolsonaro, as coisas não se reconstroem de um dia para a noite. É importante olhar os detalhes dos dados que estão sendo divulgados pelo IBGE, porque o diagnóstico preciso da fome é o principal caminho e a ponto de partida para que a gente possa resolver esse problema, né? Aqui na reportagem, aliás, a reportagem muito boa aqui no na nossa página do UOL, do Vanderlei Sobrinho, tá falando aqui, ó, mulheres, negros e pobres. Vamos mostrar aqui, por favor, na home, Pietro, se você puder colocar pra gente. Mulheres, negros e pobres. Esses são os mais vulneráveis à fome no Brasil, né? As casas chefiadas por mulheres são as mais vulneráveis. Elas são responsáveis por 51,7% dos domicílios brasileiros, mas 59,4% deles vivem com insegurança alimentar moderada ou grave. Aqui a gente tem os dados e os números relacionados aos lares de insegurança alimentar chefiados por mulheres e por homens, né? O da insegurança é o laranja, e os lares de segurança alimentar, o lilás aqui, roxo, azul. Tem outro ponto que é em relação aos pretos e pardos. Aqui a gente vê pelo gráfico, no verde, a insegurança alimentar, por exemplo, é maior, né? Se você vê ali nos pretos e pardos, a insegurança é maior do que a segurança. Então, assim, eles mais passam fome e a diferença absurda aqui em relação aos brancos. Outro ponto importante para a gente tratar aqui sobre os dados da fome é em relação à concentração disso no país. Onde está a fome no país? Principalmente no norte e nordeste brasileiro. O Pará está numa ponta, Santa Catarina está na outra. No Brasil, a insegurança alimentar moderada e grave, ela atinge principalmente os estados do norte e nordeste. O Pará lidera o ranking com 20,3% da sua população em insegurança alimentar. Aqui está a lista dos estados brasileiros: Pará, Amapá, Sergipe, Maranhão, Amazonas, Bahia, Paraíba, Roraima, Piauí, Pernambuco, por aí vai. Norte, Nordeste, até chegar nas regiões sudeste, e o sul, aqui no final, Santa Catarina e Paraná, na outra ponta da fome no Brasil. Isso é muito importante para que combata a fome, é você saber onde ela está, né, ô Josias? Sem nenhuma dúvida. Primeiro, Fabiola, em condições normais, a fome é um assinte, né? Considerando que nós estamos falando de um país como o Brasil, que é um dos maiores produtores de alimento do mundo, aí é um escárnio, né? Você chegar a um levantamento como esse do IBGE, que nos informa que 27,6% dos lares brasileiros têm algum tipo de restrição alimentar, ou restrição grave ou moderada, isso é, de fato, um escárnio. Estamos falando de 64 milhões de brasileiros que sofrem algum tipo de restrição alimentar, num país que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Numa situação como essa, os responsáveis pelo país, autoridades, políticos com mandato, eles não ousariam aparecer diante de um brasileiro faminto em outra forma que não fosse a de um prato de comida. Mas nós estamos vivendo num país em que as autoridades, os parlamentares, eles aparecem de muitas outras formas. Aparecem brigando numa polarização que rodopia a esmo há vários anos, aparecem defendendo pautas absurdas como a proliferação de armas. Ainda ontem aprovou-se numa comissão da Câmara uma proposta que sugere que estados e municípios tenham poderes sobre a regulamentação das armas.
Então, estamos discutindo, o Congresso Nacional está discutindo esse tipo de coisa num país onde a fome chega a 64 milhões de brasileiros. De alguma maneira, 64 milhões de brasileiros têm algum tipo de restrição alimentar, segundo o IBGE. Então, nós estamos com um foco absolutamente desvirtuado. E houve uma atenuação desse quadro por conta da restauração de programas sociais, como o Bolsa Família. Agora, nós, para que o quadro seja revertido, não basta que esse problema seja tratado, ou o brasileiro que passa fome seja tratado como cliente de programas sociais. É preciso que a economia dê um salto. É preciso que essas pessoas tenham oportunidades de trabalho. É preciso que essas pessoas tenham como ganhar os recursos que vão permitir a elas encher as suas geladeiras. Isso não se fará com um país cindido, dividido, perdendo tempo com assuntos secundários. Então, esse é o nosso drama, Fabíola. Nós precisamos virar o país do avesso para que ele fique do lado certo. Hoje nós estamos perdendo tempo com discussões pueris, discussões toscas, quando tem tanta gente passando fome no Brasil. Você não encontra nas ruas do Brasil bezerros abandonados. Não encontra. Entretanto, você vê às pencas, em quantidades cada vez mais abundantes, crianças abandonadas à própria sorte. Você encontra famílias inteiras se abrigando embaixo de barracas sob viadutos nas grandes cidades brasileiras. Num cenário assim, ou nós nos ajeitamos, nós nos convencemos de que estamos perdendo tempo com assuntos que não têm nada a ver com a nossa prioridade, ou esse quadro melhora aqui um dia, pior ali o outro, mas não se resolve, porque isso não é problema para programas sociais. Isso é um problema para uma reversão da pauta do país. Nós estamos com a prioridade errada, Fabíola. E tem uma outra ponta da fome que é o desperdício de alimentos, né? É muito impressionante o desperdício de alimentos no Brasil. Eu estava outro dia vendo uns dados. Ele é 8 vezes maior do que a fome. É um absurdo, né? Como é que a gente não consegue linkar essas pontas, né, ô Josias? É muito absurdo o desperdício de alimentos no Brasil. E ao mesmo tempo a gente vê aí que quase 30% da população com fome, e enquanto isso, muito alimento sendo jogado no lixo, sendo desperdiçado, e não se faz nada para corrigir isso. Às vezes eu me lembro de uma figura que é emblemática nessa matéria de combate à fome, né, que era o Betinho, né? E o Betinho, a grande preocupação dele era aproximar o faminto de quem tem comida, né? E me lembro, tive com ele uma vez, ele visitou a Folha, estávamos conversando a respeito disso, e ele lembrava, isso, Fabiola, há 3 décadas já era um problema no Brasil, porque os restaurantes, por exemplo, no final do dia, no final do expediente do almoço ali, ao final da manhã, muita comida sobra, né? E o restaurante, ele joga no lixo em vez de dar para a pessoa que está passando fome, com receio de que depois ele possa sofrer algum questionamento judicial, então, uma coisa meio tosca. Há supermercados que têm também alimentos que estão ali próximo do prazo de validade, mas que ainda não venceu, ou mesmo que venceu a validade, mas nos dias subsequentes ao vencimento da validade, aquele alimento ainda pode ser consumido. E municípios, estados, alguns deles demoram, inclusive, a ajustar a legislação para permitir que esse alimento seja convertido em doações, né? Então, isso são, evidentemente, providências emergenciais, né? E, como disse, o problema está mais em cima, né? Precisaria haver uma reversão de prioridades, né? Nós precisamos nos convencer de que nós não podemos ficar nos vangloriando de sermos uma das maiores economias do mundo, convivendo com 64 milhões de pessoas que têm algum tipo de restrição alimentar. Isso não é uma nação desenvolvida. Enquanto nós tivermos essa mácula na nossa rotina, isso se tornou uma rotina, infelizmente, nós não podemos nos vangloriar de sermos uma das maiores economias do mundo. Isso não é digno de maior economia ou de uma das maiores economias do mundo.
Vai lá, ô Sakamoto, você queria dar mais um pitaquinho a respeito dessa história da fome, do diagnóstico, das Eu me medidas que lembro estão sendo tomadas? Fale. É que eu me lembro nessas horas da. Quando a gente vê esses números do IBGE pulsando na nossa frente, não tem como não se lembrar também, né? O Josias puxou o Betinho e puxar Dom Helder Câmara, né? Uma pessoa que foi fundamental na luta pela dignidade humana durante a época da ditadura militar. E ele falava sempre assim: olha, é atribuído a ele essa frase: olha, quando eu falo da fome, as pessoas me chamam de cristão. Né, batem palmas, etc e tal, né? Agora, quando eu falo das causas da fome, me chamam de comunista, né? Uhum. E acho que tem esse ponto que é importantíssimo a gente lembrar numa hora como essa. A fome choca, não tenha dúvida nenhuma, porque as pessoas, em um maior ou menor grau, já se imaginaram, já se projetaram numa situação de fome e sabe como que é o sofrimento dos filhos, dos pais, de todo mundo, né, que está submetido a essa situação. Então, ou seja, a gente tem um consenso de que a fome precisa ser combatida. Quando a gente começa a falar das soluções, que passam também em garantia de terra para plantar de pequenos produtores, uma vez que pequenos produtores são aqueles que garantem acesso à comida de verdade, não ultraprocessados, etc., mas comida de verdade à mesa dos brasileiros e brasileiras, o que passa por reforma agrária, o que passa por financiamento de produção de pequeno produtor, que passa por compra desses alimentos, programas de compra de alimentos, né, pelo poder público e distribuição, as pessoas chamam as pessoas de comunista. Quando você vai falar de programas de benefícios sociais para pegar aquele pessoal que está mais, desculpa usar o termo, cagado, sabe? Que precisa de dinheiro para poder comer, as pessoas, um Bolsa Família, uma coisa do gênero, as pessoas chamam a pessoa de comunista, que é uma coisa comunista. Quando as pessoas vão falar de programas de distribuição, né, exatamente, até por exemplo, de distribuição, de pensar a distribuição do abastecimento nacional de acordo com as necessidades e tudo isso mais, também vai se falar, não, estão querendo atrapalhar a liberdade da produção nacional, e a produção, o mercado é que tem que decidir, não pode ter o governo incentivando A, B ou C, também isso é comunismo. Então é aquela coisa, todo mundo tem dó do faminto, mas na hora que a gente vai falar sobre as causas da fome, é comunismo na veia, né? O que é uma bobagem, e a gente espera que a gente consiga superar essa bobagem e que essa bobagem ela não vire, que não se cristalize, né? Porque se cristalizar, pessoas vão continuar passando fome e a gente vai continuar sentindo dó.